Então, como a Anny me apresentou, eu sou a Carla, psicanalista aí, formada pela Escola Freudiana. Conheço bastante pessoas que estão aqui na sala hoje com a gente, né? E também tem uma galera aí, me coloco à disposição para fazer uma troca, né? Para a gente fazer essa transmissão da psicanálise de grupo. Eu tive o primeiro contato na última aula da formação com a psicanálise de grupo, me apaixonei, depois participei de um grupo de estudo com a professora Lúcia. Aprendemos muito, fizemos grupos, né? E de lá para cá eu tenho estudado mais ainda psicanálise de grupo e formado grupos, né? A partir dessa teoria tão rica. E eu quis compartilhar com vocês porque existe uma resistência, um preconceito dentro da própria categoria, né? De que se é possível fazer a psicanálise de grupo. Então, assim, há vários autores que trazem muita riqueza de conteúdo, e eu vou tentar trazer para vocês um pouquinho aqui, porque o tempo é muito curto, né? Mas pelo menos para vocês terem uma ideia, e caso vocês tenham interesse aí, né, tem que se aprofundar nessa riqueza que é a psicanálise de grupo, tá bom? Bom, aqui estão os meus contatos, depois a gente vai compartilhar lá no grupo também, né, caso vocês precisem entrar em contato. Eu vou deixar também para vocês algumas referências, né, que eu acho importante, caso você queira aprofundar o seu conhecimento, né, você já ter algumas referências, tem livros muito bons, artigos, tem muita coisa boa para a gente poder estudar psicanálise de grupo. Bom, eu escolhi aqui começar pelo Wolff, né, que o precursor foi lá o Moreno, né, o Moreno veio trazendo a primeira definição da terapia de grupo. Mas quem falou em psicanálise de grupo foi o Wolff. Em 1938, esse grande estudioso da teoria psicanalítica, ele questionou, né, se o método da associação livre seria inibido pela presença de mais pessoas, se haveria uma relação transferencial, que é essencial, né, para a psicanálise, se o grupo destruiria a figura do analista, né, esse analista sobreviveria ao grupo, se os membros do grupo se atacariam, e como seria a relação transferencial e contratransferencial. Então, o que aconteceu? Ele começou a fazer os estudos por volta de 1940 com o pessoal do Exército, né? O Wolff criou 5 grupos e cada um tinha entre 8 a 10 pacientes. Ele tinha outros psicanalistas que trabalharam com ele e que apoiaram ele no desenvolvimento desse trabalho, né? Então, em 4 anos de trabalho com esse grupo, no Exército, ele permitiu construir e comprovar suas hipóteses, aquelas perguntas iniciais, né? De que seria possível sim tratar pacientes com grupo pela psicanálise. Observou que a análise em grupo tem natureza distinta quanto à condução do analista, ou seja, ele precisa de muito preparo técnico e teórico para desenvolver suas habilidades com grupos. Despertar na transferência é uma condição fundamental no direcionamento do grupo. Então, essas foram as primeiras... Carla? Oi? Passou sua apresentação agora, não passou? Estou na tela de Wolff, 1940. É porque para a gente aqui não passou, ela está travada. Está travada? Então, vou tirar do compartilhamento. Agora passou. Vou tirar da tela cheia, que eu estava com tela cheia. Tá, agora passou. Obrigada. Então, pode... Tá bom. Nesse período, então, em que Wolff começou, desses 4 anos que ele desenvolveu, trabalhava com esses 5 grupos, né, ele começou, então, a fazer todas essas avaliações, né, para poder comprovar de que sim, que a psicanálise era possível, mas que tinha desafios, né. Passou aí o slide, Anny? O nome... Passou. Agora estamos em psicanálise, né? De grupo Wolff. Tá. Então, o nome psicanálise de grupo foi utilizado por Wolff e Schwartz para diferenciar do termo terapia de grupo, que surgiu lá com Moreno, né? Então, o que é a psicanálise em grupo, né? É uma forma de tratamento privado ou instituição no qual os pacientes são tratados junto com outros por meio da teoria psicanalítica, né? Por meio da teoria e técnica psicanalítica, né? Então, o que diferencia um grupo de psicanálise, né? Que a gente utiliza a técnica da psicanálise, né? Então, não é um grupo terapêutico. Ele tem efeitos terapêuticos, sim, né? Mas a gente usa a técnica e a teoria psicanalítica. Agora, prestem atenção, é um grande engano o analista e trabalhar com grupos por achar mais fácil que o individual. Não é, gente, não é. Nós já fizemos vários grupos, então, assim, precisa ter habilidades para analisar o inconsciente, né? Se você quiser fazer um grupo de psicanálise,
você tem que dominar a técnica da psicanálise, né? Porque no grupo tudo vem com mais potência, né? Tudo chega com muito mais força. Então a transferência vem mais forte, as resistências vêm mais forte, né? Os afetos vêm em grupo, né? Imagine a potência disso, tanto a favor, né? Então o analista tem que estar muito preparado com a sua técnica em dia, com a teoria, sua revisão em dias, para poder dar conta disso aí, tá? Para trabalhar em análise em grupo, é necessário que o analista domine a teoria, o método e a técnica psicanalítica. Então, aqui, né, é só destacando que é a mesma técnica que a gente usa no setting A2, tá? Lá na terapia individual, na análise individual. A técnica utilizada é interpretação, transferência, o manejo das resistências. O método também é associação livre, né? Então, você pode até usar algumas dinâmicas que você achar necessário, mas o que prevalece é a associação livre, tá? A teoria fundamental é do conteúdo dos inconscientes, né? E o analista de grupos, ele pode ajudar muito mais pacientes ao mesmo tempo, mas ele também vai se deparar com muito mais resistências conscientes ou inconscientes. É aquilo que eu estava falando para vocês do desafio, né? Então, qual que é o papel do analista de grupo? Então, eu trouxe aqui alguns pontos, né, que na verdade a gente vê isso aí o tempo todo no setting individual, tá? Mas para poder destacar algumas coisas aqui para vocês. Antes de tudo, ser um analista e não terapeuta, né? Então, assim, não sair do seu lugar de analista, suportar o seu lugar de analista, né? Deve ter discernimento, intuição, capacidade para estabelecer empatia, habilidades para evitar a contra-transferência, capacidade de suportar com serenidade aqueles ataques advindos da transferência negativa, manter o equilíbrio perante a intensidade e qualidade do sofrimento, tolerância a frustrações e agressões, né? Então, tudo isso aqui está falando do quê? De suportar o lugar de analista, né? Tudo que a gente aprende lá para fazer a nossa análise individual. Ter a mesma postura analítica com todos os membros do grupo, respeitando a individualidade de cada um, né? Mas não proteger e privilegiar algum membro do grupo, né? Porque isso pode causar resistências, né? Contra transferência, enfim, né? Então, evitar isso aí. Deve receber críticas negativas e elogios com serenidade, né? Ser suficientemente forte para reconhecer seus erros, caso venha tê-los, e procurar supervisão, né, gente? E evitar discussões. O analista analisa, não discute. Então, assim, eu trouxe aqui esses pontos, mas para simplesmente lembrar para vocês e destacar para vocês que o papel do analista de grupo é muito parecido com o analista do set individual. Né? Então, se você quiser fazer análise de grupo, você vai ser o analista de grupo. Você vai ser o analista, o psicanalista. Tudo que você aprendeu para o set individual, você vai levar para o grupo, tá? Claro que tem algumas características particulares, né, que a gente vai ver aqui algumas coisas, mas consiste em você levar a mesma ética, a mesma técnica para o setting do grupo. Bom, agora, se você vai formar um grupo de base analítica, né, eu trouxe aqui dois pontos importantes que eu queria destacar com vocês, do planejamento e da entrevista e seleção, né? Então, durante o planejamento, é importante você entender como que você vai formar o seu grupo, né? Então, algumas perguntas que você precisa fazer. Para quem você vai montar esse grupo, né? Esse grupo é para mulheres, é para homens, tá? Por exemplo, mulheres com o diagnóstico oncológico, tá? A idade é para adultos, né? É para gestantes, se são neuróticos ou psicóticos. O número mínimo e máximo de participantes, ele é muito variável com cada autor. Se você for pegar cada autor separado, você vai ver que eles não têm um denominador comum, né? Mas, por exemplo, o Wolff, nesses grupos que ele estudou, né, ele fazia no máximo 10 pessoas, mas ele queria no mínimo 8. Por quê? Porque abaixo de 8 para o Wolff, o grupo ficava muito prejudicado, tá? Não perdia potência. Então, pode faltar um ou outro, né? Então, no mínimo 8, no máximo 10 para Wolff. Mas aí você que vai montar o seu grupo, né?
É um grupo exclusivo ou um grupo misto intercalado com análise pessoal? Então, aqui também, gente, vai ser uma escolha sua, né? O que é um grupo exclusivo? Somente grupo. Todo atendimento vai ser grupo. Então, você vai definir, vai ser uma vez por semana, vai ser quinzenal, como que vai ser vai ser só em grupo, não vai ter atendimento individual, tá? Mas tem também aquele grupo misto que alguns autores defendem que é o único modelo onde pode haver a análise de grupo real, né? A psicanálise de grupo. E o que seria esse grupo misto? Você faz ali, talvez, 2 sessões de grupo e 2 sessões individuais, ou uma sessão individual e 3 sessões de grupo, tá? Então, assim, esse grupo misto, para alguns autores, é o que se aproxima melhor da psicanálise, tá? Enfim, você vai detalhar quantos encontros vai ter por mês, o tempo de duração de cada encontro, né? Se ele é prazo determinado, né? Você vai durar 3 meses, 6 meses, ou é um grupo sem prazo, né? Bom, o próprio Wolff trouxe aqui um tempo de duração da sessão, né, que em média costuma de ser a 60 minutos, quando 2 sessões semanais, ou de 90 a 120, quando for uma por semana. Os grupos tipo imersão costumam durar de 12 a 72 horas. A participação ou não de outro observador, coordenador, psicanalista, tá? Então, por exemplo, quando nós fizemos o grupo experimental com a escola freudiana, nós tínhamos dois profissionais participando, tá? Então, assim, não é obrigatório, mas o importante é que você combine com o grupo isso antes de começar, tá? Para não haver resistência, para não criar problemas no grupo, né? Então, assim, quanto mais detalhes você detalhar, você pensar e estabelecer nessa fase de planejamento, melhor vai ficar a comunicação, né, para vocês passarem tudo, para poder diminuir as resistências depois, tá bom? Inclusive sobre férias e feriados, já combinar como é que vai ser, né? Então, tudo isso é importante aqui na etapa do planejamento. Entrevista e seleção. Gente, é muito importante, né, essa etapa. O que acontece? Você vai selecionar um candidato, você tem um perfil que você quer no seu grupo, você quer um grupo de neuróticos, por exemplo, e você recebe uma pessoa que está numa posição muito psicótica, tá? Ela está vivendo uma crise, ou muito depressiva, ou ela está ali passando por um momento, por picos de, sabe, depressão. Então, angústia muito grande, talvez essa pessoa não esteja no momento para entrar no grupo que você está formando, né? Então, essa pessoa, talvez nesse momento, ela seja melhor encaminhada para a análise individual. Então, é muito importante nessa entrevista você deixar claro, né, que você está selecionando pessoas para fazer um grupo, né? Você pode até usar assim, um grupo precisa ser mais homogêneo. Então, estou formando um grupo com pessoas que se aproximam mais, né, das suas demandas, dos seus sofrimentos. E caso você não se enquadre nesse grupo, você pode estar fazendo a terapia individual, né, análise individual. Ok, pessoal? Isso é muito importante deixar isso bem claro, tá? Para depois evitar problemas caso a pessoa não se enquadre no seu grupo. Então, a entrevista pode ser feita em um ou mais encontros e o analista deve aproveitar na entrevista para explorar as histórias de vida, queixas, os projetos, o cotidiano, deve prepará-lo para entrar no grupo, né? Explicar o tratamento em grupo, definir valores, tirar dúvidas sobre o tratamento. É essencial para a evolução do grupo que se estabeleça uma pré-transferência. Então, essa entrevista você não vai terceirizar, tá bom? Essa entrevista é com você, é com o coordenador do grupo, né? É com o psicanalista responsável. O trabalho preliminar possibilita... Desculpa, gente. O trabalho preliminar possibilita que o analista tenha dados de diagnóstico da estrutura psíquica do sujeito, o que ajuda na seleção, né? Aquilo que a gente estava falando, esse candidato está no momento para poder, ele se enquadra realmente no seu grupo? É muito importante essa fase de entrevista, tá? E como que funciona o setting, né, no grupo? Então, também muito parecido com o setting lá individual, a 2, né, que é o analista e o seu analisando. O enquadre é a soma de todos os procedimentos que organizam, normatizam e possibilitam o processo terapêutico, né? Ele resulta de uma conjunção de regras, atitudes e combinações. Por isso é tão importante a fase de planejamento, né?
e também essa fase na entrevista de esclarecer todos os pontos, um por um. A principal função do setting consiste na criação de um novo espaço onde os analisandos terão a oportunidade de reexperimentar antigas e conflituosas experiências emocionais que foram mal compreendidas, atendidas e significadas pelos pais do passado e, consequentemente, mal solucionados pela criança de ontem, que habita a mente do adulto de hoje. Tá? Então, nesse espaço, os analisandos têm a oportunidade de dar novas significações a essas experiências pelo espelhamento com o coordenador e demais membros do grupo. Tá? Então, a diferença aqui, gente, é que você vai ter mais pessoas fazendo esse processo, né? Então, a potência desse espelhamento, ela aumenta, né? Ao invés de você ter somente uma história, você ter somente ali uma ressignificação, uma interpretação, você tem isso para muitas pessoas. Então, você aumenta a potência desse resultado, né? O efeito espelho. Claudinelli traz aqui alguns pontos interessantes sobre o grupo, né? Quando um certo número de pessoas se encontram e agem umas através das outras, chamamos de efeito espelho. No efeito espelho, o indivíduo identifica uma parte de si refletida na interação dos outros membros do grupo. O indivíduo os vê reagirem da mesma maneira como ele reage, ou de maneira diferente. Desta forma, aprende a se conhecer através da ação que exercita sobre os outros e através da imagem que os outros fazem dele. Né? Esse é o efeito espelho. E como analista, como é que funciona isso, né? Porque o analista também tem essa função, como no set individual. Apesar de todos os sentimentos, atos e verbalizações significados pelos pacientes como proibidos e perigosos, né? O set mantém-se inalterado. Né? O que acontece? O analista não ficou destruído, deprimido ou colérico, não revida, nem retalia, não apela para a medicação nem hospitalização. Né? O analista não encaminha para outro terapeuta ou outro grupo. Né? O analista sequer modificou o seu humor habitual e ainda se mostra compreensivo e o auxilia a dar um novo significado, uma nomeação, um novo aprendizado da experiência dolorosa que ele experimentou. Então, quando isso acontece, né, é o espelhamento do coordenador. Então, você tem o espelhamento dos membros entre si e tem o espelhamento com o coordenador, que é suportar esse lugar de analista que gera muito aprendizado, né? Gera muito aprendizado, gera um novo campo de aprendizado para todos os membros do grupo. A gente não pode deixar aqui de falar de uma função muito importante, mas, gente, isso aqui é uma aula inteira só de função continente, né? Então, assim, aquela função continente, né, que é aquela função do papel de mãe, que Bion descreveu, né, tão brilhantemente, mas hoje a gente não tem tempo de aprofundar isso aqui, né? Então, no grupo, à medida que o grupo vai integrando essa função continente do setting grupal, passa a funcionar como um adequado continente das necessidades e angústias de cada um e de todos, né? Esse suporte da função continente reflete dois aspectos muito importantes. O indivíduo sente que pode ser cuidado, amado e valorizado. Né? Ele sente isso no contato ali durante o grupo, porque ocorre um acolhimento dos membros do grupo, não só do analista, né? E dois, o indivíduo é contido, delimitado em seu espaço, em suas responsabilidades e em sua participação nos processos de comunicação interpessoal. Então, cabe ao analista aqui e aos próprios membros do grupo, né, estarem cobrando uns dos outros ali a questão da pontualidade, de esperar o momento certo de falar, né, de cumprir os horários, os intervalos, enfim, todos esses combinados, o próprio grupo vai cobrar isso, né? Faltou por quê? Então, assim, às vezes o analista nem precisa estar trazendo esse tipo de demanda, porque os próprios membros vão trazer isso, né? Então, isso também é trabalhado. O paciente vai estruturando o seu sentimento de identidade individual, grupal e social, né? Essa é a potência do grupo. Essa função continente também se potencializa. Também tem a questão de criar espaço, né?
Quando os membros colocam-se em disponibilidade para os pensamentos dos outros, implica também em ser capaz de abrir um espaço dentro de si, dispor de um tempo de espera que não seja sentido somente como um vazio ou uma ânsia. Em análise de grupos, a criação de um espaço se torna possível quando a própria existência afetiva passa a não mais depender da confirmação ou reconhecimento por parte do analista ou dos outros membros do grupo, né? Então, chega o momento em que o membro do grupo está ali, mas ele já não espera mais o reconhecimento. Ele tem a sua autoestima, né, acertada, está no lugar. Então, ele faz um depoimento tranquilo de que aquilo é dele, e de que não necessariamente o outro tem que concordar, né? Então, assim, cria esse espaço, escutar o outro, né, entender as diferenças. Isso é muito importante também, que acontece dentro do grupo de uma forma muito potente. E como é que acontece as transferências nos grupos, né? Só um minutinho. Beber um pouquinho de água. Então, gente, a transferência, ela vai acontecer de uma maneira bem mais intensa, né? Por quê? Porque você tem a transferência ali, típica do setting A2, né? Onde você tem o analista e o paciente, né? Mas você também tem os outros membros. Então, são 4 formas aqui de acontecer a transferência de cada indivíduo em relação à figura do coordenador, que é uma transferência central, do grupo com uma totalidade em relação a essa figura central, que é a transferência grupal, de cada indivíduo em relação ao outro determinado indivíduo, que é a transferência fraternal, né, os indivíduos entre eles, e de cada indivíduo em relação ao grupo como uma entidade abstrata, que é a transferência de pertencimento, né, que é outra potência que acontece nos grupos, né? Eu pertenço a alguma coisa. Hoje eu vou para o meu grupo, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante na questão da continência, né? E também daquela autoestima, né? Que a gente tanto trabalha aí nos consultórios. Então, olha só, essa multiplicidade de atores constitui as transferências cruzadas, né? Então, assim, o desafio é ver a forma como o coordenador compreende e maneja as manifestações transferenciais. Então, aquilo que a gente estava conversando, sobre tudo ser mais potente, né? Que a facilidade no trabalho de grupos, né? Você tem que estar muito atento às transferências para você fazer os manejos corretos, né? Outro ponto relevante é que as manifestações transferenciais, elas variam de acordo com o momento do grupo, né? Então, por exemplo, quando um membro abre o grupo, né, começa a associação livre, dependendo do tema que ele trouxer, aquilo ressoa para o restante do grupo, né? Dificilmente alguém vai puxar um assunto diferente. Isso ecoa no grupo, né? Isso é uma ressonância, é um efeito do grupo, né? As outras pessoas vão falando mais ou menos do mesmo tema. Por exemplo, alguém chega e começa a falar sobre o luto, que perdeu alguém da família, perdeu um ente querido, e aí os outros começam a associar também sobre o luto, né? E é muito potente. Ali vão surgir oportunidades de ressignificar conteúdos individuais e esse aprendizado coletivo, né? Como que as pessoas passaram pelo... Então, tudo isso vem numa potência muito grande, né? No começo, é comum existir transferências cruzadas sobre a necessidade de amor e dependência. Mas com a evolução do grupo, as transferências cruzadas modificam, ficam menos dramáticas, mais da ordem depressiva. Então, atenção só para uma questão, né? Que a entrada de um membro novo no grupo afeta o conjunto. E com um grupo já amadurecido, costuma ser uma recepção favorável de aceitação e empatia. Então, por exemplo, se você definiu lá no início que o seu grupo é um grupo dinâmico, onde pode ir entrando pessoas, vão saindo pessoas, vão entrando pessoas, né? Ele continua, ele não tem fim, né? Então, ele já tem que estar combinado, ok? Mas isso pode trazer resistências, tá? Então, assim, se esse grupo já está amadurecido, essa transferência vai ser muito mais
fácil, né, de elaborar com relatos, com os membros que forem entrando no grupo. A atividade interpretativa, né? Sim, nós fazemos interpretação nos nossos grupos, né? E é um dos principais instrumentos técnicos no grupo. Lembrar que não existem fórmulas certas de como e o que se dizer, pois as situações práticas são muito variáveis, né? É aquele desespero de todo psicanalista, né? Por onde eu começo a estudar, porque cada paciente tem uma demanda e cada paciente traz uma riqueza de assuntos para a gente estudar, né? Então, assim, não ter pressa em interpretar, né? Não se apressar a interpretar, esperar o momento certo para interpretar. Mas, sim, é importante usar a interpretação, né? Cada analista coordenador deve respeitar seu jeito peculiar e autêntico de formular as suas intervenções, né? Lembrar que aqui falamos de grupo político, que validam as interpretações individuais e coletivas que sejam conectadas entre si. Mas o fio condutor é o reconhecimento do coordenador de que existe um denominador comum de extensão, né? O que é isso aqui? Então, como eu disse para vocês naquele exemplo anterior, se um membro puxou o luto e esse luto ressoou, né? Esse é o tema comum do dia de extensão. Então, a interpretação, nós estamos atentos a isso, né? Por isso que muitas pessoas me perguntam, Carla, mas a gente pode trabalhar com tema, né? Eu vou levar um tema para o grupo. Se você quer trabalhar com um grupo de análise, eu digo a você que não há necessidade, porque o grupo vai associar livremente e vai trazer os temas, né? E cada encontro é uma riqueza de temas, é uma riqueza de aprofundamento e de possibilidade de interpretação, tá bom? Então, assim, você pode até deixar ali guardadinho na manga, né? Como geralmente a gente faz, para deixar ali alguma coisa, caso o paciente não aconteça, né? Mas dificilmente isso vai acontecer num grupo, tá? E qual é a finalidade da interpretação? Muito parecido também lá com o que acontece no individual, né? Promover um insight, romper a fantasia de fusão com o objeto imaginário, reconhecer e reintegrar os aspectos que estão dissociados e projetados, desfazer as negações das realidades interior e exterior, dar nome aos sentimentos mais primitivos que ainda não foram nomeados, né? A gente vê como isso que é real na clínica, né? As pessoas têm muita dificuldade de nomear os seus afetos, propiciar ressignificações, promover o desenvolvimento das funções do ego, então, às vezes, o ego está ali muito infantilizado, muito primitivo, né? Então, tudo isso vai acontecendo também, né? E com uma potência, né? Eu uso muito essa palavra com vocês, porque para mim grupo é isso, gente, grupo é potência. E reconhecer e modificar a responsabilidade e direito a papéis no campo grupal, né? O que é isso aqui, gente? Papéis, né? O analista tem que estar disposto ao seguinte, hoje alguém vai interpretar, e tudo bem, se a pessoa não interpretar, né? Que os papéis, eles se modificam, tem que ser dinâmicos, e cabe, inclusive, isso ao analista, né? A gente está propiciando que todo mundo experimente os papéis. Um exemplo muito claro para vocês. Geralmente, uma pessoa que começa a falar, né? Então, não é bom que você deixe isso acontecer sempre, né? Então, por exemplo, você pode assim, olha, hoje nós vamos começar por ordem alfabética, né? Fulano, aí você chama, né? Fulano, você deseja falar? Ah, Carla, mas aí não é associação lírica. Você dá a ele o direito de falar. Se ele não quiser, mas é só para tentar movimentar esse papel, sabe? Tirar essa pessoa de sempre ser a primeira a falar, porque ela que vai estar puxando ali essa ressonância, né? O assunto principal. Então, é importante que a gente movimente, né? Que o grupo permita essa de papéis, né? Inclusive do próprio analista. Então, quando alguém estiver ali dando as cartas, né? De você suportar isso, lógico, né? Com limites. E a técnica da interpretação grupal. Bom, discriminar a individualidade, mas em conexão ao contexto grupal. É aquilo que a gente estava falando, né? Você tem um ponto de tensão. Priorizar o assinalamento das funções do ego, enfatizar o desempenho de papéis fixos e estereotipados no grupo, bem como na vida lá fora, valorizar os problemas de comunicação, falsos acordos, aparentes desacordos, mensagens ambíguas ou mal entendidas,
estimular pacientes a participar dessa função interpretativa, fazer uma síntese das principais experiências ao final da sessão, visando a interação grupal, né? Então, assim, é sempre bom deixar ali para o momento final, você tomar a palavra e fazer um resumo dessas principais experiências, né? Que isso faz uma integração e ajuda ainda mais nessa potencialização. E a última coisa que eu trouxe aqui para falar com vocês hoje é a elaboração, né? Que é claro que com toda essa riqueza, com toda essa potência, com todas as características da psicanálise, vai haver elaboração, né? E a elaboração em grupos pode ocorrer em ritmos diferentes de acordo com a capacidade de cada indivíduo, né? Então, tudo bem, você também não precisa se angustiar, né? Não cabe a nós tirarmos a angústia do paciente. Então, cada um vai no seu ritmo. Alguns vão mais rápido, outros vão mais devagar. E tudo isso, gente, é espelho, tudo isso é ressonância, tudo isso é potência, tá? Foco especial no campo de fantasias e ansiedade despertadas pela entrada de elementos novos ou saída de outros participantes, tá? Aquilo que eu estava falando com vocês. A transferência tem que estar acertada, tem que estar tudo muito certinho para que não haja aí, né? E se houver também, estar atento para fazer os manejos corretos, fazer ali as interpretações corretas, né? Então, gente, coloquei aqui que a elaboração de perdas ao vivo é única no campo grupal. Então, pessoal, é isso. Eu escolhi esses pontos para trazer para vocês. Como eu disse, é muito rico, né? A questão da psicanálise de grupo. E eu aqui, muito obrigada, né, pela oportunidade de estar falando aqui. Como eu disse, eu gosto muito do assunto, né? E acho que a principal Ana, a gente vai poder abrir para perguntas, pelo menos uma pergunta aí, mas assim, eu queria, se você fosse me perguntar, né, qual a principal dificuldade que, por exemplo, eu entendo, né, como dificuldade, né? Então, assim, vou falar duas, né? Primeiro, do preconceito que a própria categoria tem, tá? A própria categoria tem um preconceito, porque é só instituição, é barato, né? Então, assim, não valoriza a meu trabalho, né? Tem esse pensamento, mas como vocês viram aqui, é um trabalho extremamente, se você decidir fazer grupo de psicanálise, é um trabalho extremamente ético, profissional que você vai fazer, tá? Então, não tem essa de ser desvalorizado. Existem muitos autores para você poder pesquisar e aprofundar esse conhecimento tão rico, tá bom? E uma segunda dificuldade, gente, é a resistência das pessoas em falar no grupo, né? Mas a gente também não pode esquecer que existem pessoas que amam esse trabalho em grupo, né? Eu diria que as mulheres, né, gente? As mulheres.